Olá, meus amigos, eu sou o professor Elton Kramer e te dou as boas-vindas nesse nosso encontro que a gente vai discutir o que teve de novo, o que tem de novidade nos informativos do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior do Trabalho e que envolvam temas interessantes para a advocacia pública. Ou seja, nessas videoaulas a gente vai trazer sempre temas que são de indispensável conhecimento por vocês que estão estudando aí para provas da advocacia pública, seja ela federal, estadual, municipal. Então, por isso é muito importante você acompanhar nessas videoaulas, não apenas confiando naquela leitura da lei seca ou confiando na leitura literal dos entendimentos proferidos naqueles informativos dos tribunais superiores. O que nós vamos buscar aqui? Tentar criar um contexto, explicar como que se deu aquele entendimento colocado nesses informativos que vocês estão estudando. Então, junto com a aprovação PGE, a gente está fazendo uma forma de estudar o informativo, que é uma forma mais dinâmica do que simplesmente você pegar um informativo, ainda que ele seja comentado, mas você não conseguir criar uma reflexão ideal de como você deve entender aquele posicionamento do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do TST. E como esses tribunais acabam criando referenciais para o estudo dos candidatos a procuradorias públicas, nós criamos esse produto que seria o quê? Dar para você um embasamento maior, que seria uma estratégia muito interessante para vocês que vão fazer essas provas de concurso público. Então, além de vocês lerem esses informativos, vocês vão entendê-los, contextualizá-los, que com certeza isso vai ser um diferencial para vocês no momento da prova. Não só nas questões objetivas, mas principalmente nas questões dissertativas, aonde não basta o candidato saber o posicionamento, mas ele tem que ter um raciocínio jurídico e saber fundamentar esse entendimento. Então esse é o objetivo das nossas videoaulas. Para começar, eu separei para vocês alguns entendimentos do Supremo Tribunal Federal. O primeiro deles se refere à Assembleia Legislativa tentando rejeitar a prisão preventiva e cautelar dos deputados estaduais. E veja que posicionamento interessante do Supremo Tribunal Federal. Aqui, ele entendeu, nesse caso, que a Assembleia Legislativa pode rejeitar a prisão preventiva e as medidas cautelares impostas pelo Poder Judiciário contra deputados estaduais. E veja, eu grifei aqui na parte interessante da decisão, onde o Supremo, lá em 2019, entendeu que o Poder Legislativo Estadual tem a prerrogativa de sustar decisões judiciais de natureza criminal, precárias e efêmeras, cujo teor resulta em afastamento ou limitação da função parlamentar. Então, nesse caso aqui, o Supremo declarou constitucional uma resolução da Assembleia que revogava uma prisão preventiva no deputado estadual. Nesse caso aqui, a Assembleia Legislativa estava o quê? Protegendo o mandato, ou seja, o mandato do deputado estadual, com base na Constituição Estadual, que previa essa extensão dos direitos e prerrogativas dos deputados federais da Constituição Federal. Então, nesse caso, poderia, então, a Assembleia Legislativa revogar essa decisão determinada pelo Poder Judiciário. Então, esse aparente conflito de poderes entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, nós temos uma questão peculiar, que seria aquela proteção do mandato parlamentar, né? Então, aquela imunidade parlamentar que estava em jogo, se poderia ser escindido pelos deputados estaduais e até que ponto, né, isso poderia ter sido feito. E veja, nesse caso aqui, a resolução, né, da Assembleia, que veio uma votação da Assembleia Legislativa que veio proteger esse mandato. O que nós temos que relembrar isso aqui? O entendimento, então, vocês têm. Isso não é novidade nenhuma para quem lê os informativos. Agora nós temos que relembrar um pouquinho qual a origem disso. A origem é o artigo 53 da Constituição Federal, aonde fala que os deputados e senadores, nesse caso os deputados federais, né, são invioláveis civil e penalmente por quaisquer opiniões e votos. E diz aqui no parágrafo 2º do artigo 53
que desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Tudo bem, mas prosseguindo, nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas para a casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. E nesse caso, esse dispositivo ele pode ser, por extensão, interpretado também para os deputados estaduais. Então, a Constituição Estadual poderia estender isso para os deputados estaduais? Sim, poderia, porque é uma cópia, né, vamos dizer, uma reprodução do que já era definido para os deputados federais na Constituição Federal. E pelo princípio da simetria, então você tem essa possibilidade da extensão dos mesmos direitos e prerrogativas, né? Claro, a Constituição Estadual vai prever isso, e aí, a partir desse momento, a Assembleia Legislativa teria essa incumbência. Então, veja, essa discussão partiu-se do artigo 53 e ali foi colocada no informativo, então, de uma forma correta, né? Segundo o prisma do Supremo Tribunal Federal. Outra decisão interessante que eu trouxe para vocês é do Supremo também, e decidiu o seguinte: a Constituição Estadual só pode exigir lei complementar para tratar das matérias que a Constituição Federal também exigiu lei complementar. Aqui também é uma discussão sobre o princípio da simetria. E aqui o Supremo disse, a Constituição Estadual não pode ampliar as hipóteses de reserva de lei complementar, ou seja, não pode criar outras hipóteses em que é exigida a lei complementar, além daquelas previstas na Constituição Federal. Então veja, aqui também é uma discussão do princípio da simetria, mas aqui o que a Constituição Estadual fez? Ela reproduziu, né, aquelas exigências da lei complementar, só que criou outras. Poderia a Constituição Estadual criar um rigorismo legislativo por uma lei complementar que é mais difícil a aprovação do que uma lei ordinária para casos que ela entende assim como correta? Segundo o Supremo Tribunal Federal, não. Então, essas hipóteses de criação ou de exigência de lei complementar onde a Constituição Federal não exigiu seriam inconstitucionais. Então, veja que decisão interessante aqui para você estudar para a sua prova. No caso concreto, o Supremo entendeu inconstitucional o dispositivo da Constituição Estadual lá de Santa Catarina, que exigia edição de lei complementar para dispor sobre regime jurídico dos servidores estaduais, organização da Polícia Militar, organização do Sistema Estadual de Educação e plebiscito e referendo, né? Então, todos esses casos aqui não poderia a Constituição Estadual inovar, né? Então, deveria respeitar o princípio da simetria de trazer exatamente aquilo que a Constituição Federal exigiu a lei complementar. Para todo o resto, de maneira residual, você pode tratar através de lei ordinária, ok? Outra decisão aqui bastante interessante que eu separei para vocês se refere ao Poder Judiciário revisando o mérito de decisão administrativa do CAD. Então, como o Supremo se comportou nesse caso? O Poder Judiciário não pode fazer a revisão judicial do mérito da decisão administrativa proferida pelo CAD. Veja, esse enunciado colocaria ali, só que não basta você saber só isso, né? Por isso que eu trouxe a fundamentação. Então, tem muitos informativos aqui que eu copiei do voto, coloquei aqui para vocês saberem o raciocínio jurídico. Não basta leitura literal do informativo. E esse é o nosso diferencial aqui no Aprovação PGE. Aqui diz, o Poder Judiciário não pode fazer a revisão judicial do mérito da decisão administrativa proferida pelo CAD, né? E a parte grifada aqui, a análise jurisdicional deve se limitar ao exame da legalidade ou da abusividade do ato administrativo. Então, quem tem a competência nesse caso do mérito é o próprio CAD. As situações colocadas pelo julgamento, ou seja, o mérito, não pode o Poder Judiciário substituir ou se fazer substituir em relação ao órgão competente. Então, veja, nesse caso você deve respeitar o mérito administrativo. E isso já é uma decisão tradicional, né, no âmbito do direito administrativo. Quando você tem o mérito administrativo, você não pode interferir isso. Você tem que respeitar a discricionariedade do órgão. Seja Conselho de Contribuintes, CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CARF, enfim, qualquer órgão que tenha um poder jurídico, ou seja, aquele poder decisório, judicante, de julgar casos
casos concretos. Obviamente que isso é mitigado de caso para caso, dependendo aí dos posicionamentos do Supremo Tribunal Federal. Mas como regra geral, a gente tem que respeitar esse mérito administrativo, exceto se esse mérito desrespeitar, por exemplo, os direitos fundamentais. Então, quando você tem uma decisão de políticas públicas, por exemplo, você tem o quê? O Poder Judiciário revisando, por quê? Porque aquilo desobedeceu à dignidade da pessoa humana, ao mínimo existencial. Então você tem o quê? Uma possibilidade da revisão do mérito, dizendo que naquele caso deve conceder o medicamento. Agora, como regra geral, e nessas decisões de cunho econômico, principalmente, você tem que ter um respeito ao mérito. Exceto se aquele mérito desrespeitou, então, direitos fundamentais, se ele foi abusivo sobre o princípio da a legalidade, ou obedecendo até a própria forma ou formalidades legais. Então, nesse caso aí, você permite a revisão judicial. Só que fique na memória o quê? A regra. A exceção você vai trabalhando caso a caso, você vai verificando numa determinada decisão judicial ou até em questões objetivas. Mas a regra geral é que não há possibilidade dessa revisão do mérito. O que pode ser desmistificado em casos, por exemplo, abusividade do direito, legalidade, e eu já adianto para vocês ofensa a direitos fundamentais, porque esse também é um posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu faço questão aqui de contextualizar, porque não adianta eu pegar essa decisão e falar, é isso aqui, ponto final. Não, a gente tem que entender o histórico, né? Por isso que eu passo para vocês aquilo que eu já estudei de direito constitucional e de decisões do Supremo Tribunal Federal, e dizendo que nesses casos pode-se incluir também a ofensa de direitos fundamentais como a possibilidade da revisão do mérito. Ok? Por exemplo, professor, vamos imaginar aqui, só para dar um exemplo, né? Mas, por exemplo, você tem uma decisão de um condomínio, por exemplo, privado, que desobedeça a ampla defesa contraditória. Então, você pode expulsar um condômino sem a obediência à ampla defesa contraditória? Não, né? Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O Supremo Tribunal Federal já permitiu, sim, a possibilidade de revisão de decisões privadas, né? Inclusive para obediência dos direitos fundamentais, ok? Outra decisão que eu trouxe para vocês aqui bastante interessante é a questão de fundação, né? A fundação instituída pelo Estado pode estar sujeita ao regime jurídico público ou privado, a depender do estatuto da fundação e das atividades por ela prestadas. Isso aqui parece meio óbvio, né? Porque na prática, quem está estudando aí para concurso, que já tenham um bom know-how, já sabe que isso aqui é tranquilo. Mas veja a fundamentação. A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita a regime público ou privado depende do estatuto de sua criação, autorização e das atividades por ela prestadas, né? Prossegue as atividades de conteúdo econômico e passivos de delegação quando definidas como objetos de dada fundação, ainda que seja instituída ou mantida pelo poder público. Então veja, nesse caso aqui o interessante é o quê? É você saber que a fundação não precisa ser só pública. Ela pode ser, inclusive, mista, público-privada, né? Mas, no caso, o que vai prevalecer nesse último exemplo que eu dei? O regime jurídico privado, né? No qual tem participação de capital ou de valores públicos, né? Mas o regime jurídico ela pode ser público ou privado, né? Eu já trabalhei até como procurador municipal em vários casos em que o município tinha fundação privada. Né? Tinha participação de dinheiro público? Tinha, mas a fundação era privada. O que retira, o que desmistifica isso? E o que diferencia? Quando a fundação é pública, ela faz parte do conceito de fazenda pública. Todas aquelas prerrogativas da fazenda pública se aplicam à fundação pública. Se ela for fundação privada, não, ela é um ente privado. A única diferença com empresas, por exemplo, é a finalidade não lucrativa. Então, ela vai ter alguns benefícios colocadas para entidades filantrópicas, mas não é uma fundação pública, ou seja, ela não tem status de fazenda pública, tá? Uma decisão aí tranquila, né? Facinho, mas só para vocês compreenderem para a prova de concurso público. Outra decisão que eu separei para vocês é essa aqui. A vítima somente poderá ajuizar ação de indenização contra o Estado e, se for condenado, poderá acionar o servidor que causou o dano em caso de dolo ou culpa. O ofendido não poderá propor a demanda diretamente contra o agente público. Veja que decisão interessante essa aqui. Por quê?
Já teve casos em que, inclusive divergência no próprio STJ, em que o particular ele teria a opção de ajuizar uma ação de responsabilidade civil da administração pública contra o ente administrativo, ou seja, contra o Estado, União, município, bem como contra o agente público. Então ele poderia escolher isso, uma corrente jurisprudencial dentro, no âmbito do STJ, entendia dessa forma. E a outra corrente entendia que não. Pelo princípio da teoria do órgão, pelo princípio da impessoalidade, quem deveria responder por danos ao particular praticados pelo poder público seria o próprio poder público, a própria pessoa jurídica de direito público, ou seja, o Estado. E depois poderia o Estado exercer a ação de regresso contra o servidor, se fosse o caso. Então isso gerou um pouquinho de divergências jurisprudenciais. Até certos doutrinadores divergiam quanto a esse assunto, tendo a corrente majoritária dizendo que deveria só a administração pública responder, e aí caberia a ela entrar com ação de regresso posteriormente ou não. Então esse caso foi sabatinado pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que, a teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado. Ou seja, a pessoa jurídica de direito público ou direito privado prestador de serviço público, né? Estou só complementando aqui a jurisprudência. Sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, né? Então, o STF entendeu dessa forma. E qual que é a interpretação que teve base esse entendimento do STF? O próprio artigo 37, parágrafo 6º, que fala o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem. Ou seja, essa é a primeira regra. Então, quem responde é a própria pessoa jurídica de direito público ou direito privado prestador de serviço público. Aí prossegue: assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Porque aí, no caso, depois do Estado responder, pagar, por exemplo, ter que pagar o precatório ou alguma outra forma de pagamento com a RPV, ele vai apurar, ou seja, eu tive que pagar. Então, agora eu quero saber se o agente público teve dolo ou culpa. Desde que fique comprovado, então, esse requisito dolo ou culpa, poderá haver uma ação de regresso depois do Estado contra o agente público. Mas o particular não tem nenhuma relação com o agente público, porque o agente público age em nome do Estado, tá? Então essa é a regra do artigo 37, parágrafo 6º, e que o Supremo Tribunal Federal veio colocar um ponto final, né, nessa discussão. Então bateu o martelo, retirando aquelas correntes jurisprudenciais e doutrinárias que falavam que poderia ser ajuizado contra o agente público uma ação ocasionada de um dano pela administração pública, tá? Outro caso interessante que eu separei para vocês é aqueles danos praticados por notários e registradores, né? Os cartorários. O Estado responde por isso, né? Na prática, isso aqui não só na teoria, não só em concursos públicos, mas a gente trabalha muito com isso na Procuradoria do Estado, né? Às vezes cartorários praticaram alguma fraude documental, uma escritura, uma matrícula que foi fraudada, depois de descoberto isso, o Estado poderia ser acionado civilmente por esses casos, né? O Estado responde por algum caso parecido com isso, com esse, ou somente o cartorário, né? O cartorário, sem dúvida nenhuma, mas o Estado tem alguma coisa a ver com isso? Diz o STF que sim. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por notários e registradores, né? Aqui é a fundamentação. O Estado responde objetivamente por atos dos tabeliões e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso, né, contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Eu adoro esse final aqui, sob pena de improbidade administrativa. Por quê? Pasmem vocês, na prática, isso não acontece no Estado e não acontece na União. Mas no âmbito municipal, é muito difícil você ver a existência da ação regressiva. Ou seja, o município acaba pagando por aquele dano praticado pelo agente público e é muito difícil você ver, claro, com as exceções, mas muitos municípios não ajuizam
ação regressiva. Ou seja, guardam para si a responsabilidade e não atribuem para o seu agente público. Então, nesse caso aqui, a decisão ela foi clara. Deve ter ação de regresso, no caso de dolo culpa, sob pena de improbidade administrativa. Adorei esse final. E aí, prosseguindo, o Estado possui responsabilidade civil direta, primária e objetiva pelos danos notários e oficiais de registro, no exercício do serviço público por delegação, causem a terceiros, né, os danos que a gente está discutindo. Então, veja, a responsabilidade civil é direta, primária e objetiva. Então, eu primeiro tenho que acionar civilmente o notário, o cartorário? Não. Eu posso ir diretamente contra o Estado. Por quê? Por ser um serviço público por delegação, exercido por delegação. Então, o Estado tem total responsabilidade nesse caso. Então, ficamos bem atentos a essa situação aqui para o concurso público. Outra decisão que eu acho muito interessante para o concurso público da advocacia pública é esse aqui, ó, do teto remuneratório de procuradores municipais. Então, veja, esse caso aqui, ele foi muito discutido, muito. Né? Hoje está muito em voga essa situação de honorários, a situação de vencimentos, qual que é o teto remuneratório. E quando você fala em procuradores municipais, nós não temos uma letra expressa deles na Constituição Federal. Fala-se de advogado da União, fala-se em procurador da Fazenda Nacional, fala-se em procuradores estaduais, mas não se fala dos procuradores municipais. Então esse tema aqui é muito interessante para quem vai prestar concurso para procuradorias municipais, famosas PGMs. Nós temos que entender isso aqui. Não tem como a gente sair dessa videoaula sem a gente compreender esse raciocínio. Então diz aqui o STF, e veja, nada mais e nem menos que o STF para sabatinar esse entendimento. Né? Isso aqui está no informativo 932 e diz o seguinte: a expressão procuradores, contida na parte final do inciso 11 do artigo 37 da Constituição, compreende os procuradores municipais. Ou seja, aquele termo procuradores ficava inócuo se era procurador da República, se era federal, estadual, se era estadual, federal e municipal, enfim. Diz o STF que compreende os procuradores municipais. Prosseguindo. Uma vez que esses se inserem nas funções essenciais da Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de 90,25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, vê, esse entendimento aqui é muito interessante porque, primeiro, ele tem um sentido simbólico de reconhecer os procuradores municipais como componentes das funções essenciais da Justiça. Então, a primeira coisa é simbólica. Porque o grande dilema de quem vai se tornar procurador municipal é ter seu lugar ao sol, porque a Constituição Federal não falou expressamente. Então, muitas vozes na doutrina dizendo, não, o procurador municipal não está inserido aqui, o seu teto seria do prefeito e não se englobaria aqui como teto, como parâmetro, o teto do ministro do Supremo Tribunal Federal. O STF disse não. A palavra procurador lá do artigo 37 se refere também ao procurador municipal. E nesse caso, seu limite, então, seria 90,25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, veja que é muito interessante isso aí. Vocês têm que gravar isso para o concurso de vocês. Por quê? Primeiro, para vocês saberem do próprio cargo. Segundo, a decisão simbólica de reconhecimento dos procuradores municipais. E terceiro, saberem que o limite não é o prefeito. O teto remuneratório vai ser levado a cargo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá? Decisão bastante interessante, chama a atenção para vocês. Outra decisão bastante interessante, e aí é interessante não só para os concurseiros, mas também aqueles que já são servidores públicos, e que é uma decisão não muito alegre, não é uma decisão muito feliz. Né? Existe muita polêmica sobre isso e o Supremo Tribunal Federal tomou um entendimento aí que não agrada muito os servidores públicos. Sobre a revisão anual de vencimentos. Entende o Supremo, ou entendeu o Supremo nesse momento, isso foi proferido em 2019, colocado no informativo 953, que a revisão anual de vencimentos dos servidores públicos não é obrigatória.
mas o chefe do Poder Executivo deve justificar. Ou seja, amenizou, mas não o tornou uma decisão vantajosa para os servidores públicos. Disse o Supremo, o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição, não gera direito subjetivo à indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. Então veja, isso aqui ele disse o seguinte, a revisão anual existe, é um direito. Mas o não encaminhamento da lei com a revisão não gera um direito automático à indenização para os servidores públicos, ou seja, ele não é obrigatório. Se não gera um direito à indenização, como que eu vou fazer cumprir essa revisão anual, né? Agora, para não ficar tão ruim, o Supremo diz o seguinte, tudo bem, o Poder Executivo então pode não encaminhar, mas se ele não encaminhar, ele tem que fundamentar, ele tem que dizer, não encaminhou por quê? Só que na prática vocês veem que é muito fácil, né? O chefe do Poder Executivo dizer, eu estou em crise financeira, não posso encaminhar, então eu não posso cumprir minhas obrigações orçamentárias, então, portanto, não vou encaminhar. Ponto final. Como que você vai dizer que não, né? Então, veja, essa é uma decisão aqui que diz que a revisão anual dos vencimentos previstos no artigo 37, então, não é obrigatória e não é vinculante. E não é automática também. Ela depende, então, dessa lei do chefe do Poder Executivo, no qual ele vai ter uma certa discricionariedade. Mas, professor, aonde que parte-se? Deixa eu ver esse dispositivo constitucional que parte dessa discussão. Ela está aqui, ó, artigo 37, inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que se trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei, né? Observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Então, esse aqui era interpretado até então como uma forma vinculante, ou seja, é um direito do servidor público. O que o Supremo Tribunal Federal fez, veio e retirou essa obrigatoriedade. Então, o entendimento supremo não é obrigatório. Depende, sim, do Poder Executivo. Só que pode o chefe do Poder Executivo dizer que ele não deu para fornecer esse direito, não deu para cumprir esse direito, aí ele tem que fundamentar por que não cumpriu esse direito. Tá? Então é uma decisão bastante interessante, embora não seja muito benéfica para os servidores, nos deixou muito tristes, mas é uma decisão importante aí para vocês defenderem, já que vocês vão defender a Fazenda Pública, seja lá no concurso público, seja posteriormente com a sua aprovação e nomeação, você tem que saber esse entendimento. Outra decisão interessante que eu separei para vocês, né? Isso aqui foi proferido no final do ano passado, repercussão geral, tema 939, e saiu no informativo 956. Diz o seguinte, mesmo depois de terem passado mais de 5 anos, a administração pública pode anular a anistia política concedida quando se comprovar a ausência de perseguição política, desde que respeitado o devido processo legal e assegurado a não devolução das verbas já recebidas. Aqui a questão 2 princípios, né, que eles preveem a obediência, que é a ampla defesa, contraditório, e também a boa-fé objetiva no recebimento de certos valores. Mas o que quer dizer essa decisão? Então, é uma decisão que discutia se era possível rever a concessão de anistias, né? E hoje está em voga, né? Muito essa discussão, o que foi concedido pelo governo passado, se o novo pode revogar ou não, se é possível, né, a anulação dessas concessões e anistias. Então, veja que decisão interessante, né? Eu grifei aqui, ó. Lá na parte final, mesmo tendo se passado mais de 5 anos, a anulação do ato foi possível, seja por força da parte final do artigo 54 da Lei 9784/99, seja porque o prazo decadencial do artigo 54 da Lei 9784 não se aplica quando o ato a ser anulado afronta diretamente a Constituição Federal. E nesse caso aqui, vocês podem acompanhar no slide, um ex-militar da aeronáutica recebeu anistia política concedida por meio de uma portaria do ministro da Justiça, só que em 2006 a AGU emitiu nota técnica fazendo alguns questionamentos sobre a forma indevida pela qual estavam sendo concedidas anistias políticas,
Dentre elas, a que foi outorgada para o caso do João aqui, né, que fazia parte do processo. Em 2011, o ministro da Justiça determinou que fossem revistas concessões e anistias de inúmeros militares, inclusive a que envolvia o paciente, né, nesse caso, João. Em 2012, foi aberto o processo administrativo para examinar a situação e, ao final, determinou-se a anulação da anistia política. Tá? Então, veja, um caso muito interessante porque envolve o quê? Um ato político. A anistia, vários doutrinadores dizem que nós temos o ato privado, o ato administrativo, e há uma derivação do ato administrativo, um ato político, que seria um ato exclusivo do chefe do Poder Executivo, nesse caso, o presidente da República. Então, dentro desses casos, havendo ou delegação ou não, mas você tendo essa possibilidade de revisar o ato, que é exclusivo do presidente da República, como que ficaria essa situação juridicamente? Poderia ou não? O Supremo Tribunal Federal, então, tomou esse entendimento, que é possível revisar desde que afronte a Constituição Federal. Né? Então, se você não cumprir os requisitos do asilo político, é possível, sim, você anular, né? Mas dentre dois requisitos, assegurando a ampla defesa contraditória e não determinando ou assegurando a não devolução das verbas já recebidas pelo anistiado. Ok? Outro entendimento interessante que eu separei para vocês é a respeito do subsídio mensal e vitalício dos ex-governadores. Esse aqui é um caso que gerou muita polêmica no estado do Paraná, né? Que existia uma lei que concedia subsídio mensal e vitalício para quem foi governador, não importando o tempo. Então, se a pessoa tomou lá o mandato um mês, né, o outro renunciou, saiu para uma reeleição, você ficou um mês, 15 dias no cargo, você teria direito a esse subsídio mensal e vitalício. Né? Veja aí que situação, mas isso já caiu, né? Já foi revogado aqui. Mas veja o que o Supremo Tribunal Federal, no final de 2019, entendeu através do julgamento Madin. O plenário julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade do artigo 85 da Constituição do Estado do Paraná e por arrastamento da Lei 16656 e do artigo 1º da Lei 13426, ambas do referido Estado-membro. Por maioria, decidiu que a declaração de inconstitucionalidade não atinge os pagamentos realizados até o julgamento da ação. Ou seja, nesse caso, quem recebeu não precisa devolver, mas aqui para frente já não é mais possível você ter esse pagamento mensal e vitalício para ex-governadores. Então isso caiu. Quem recebeu, recebeu, quem não recebeu, não recebe mais. Essa é a lógica. Então, para isso que nós temos que entender bem como se chegou a essa decisão e saber que isso não pode ser mais pago. Né? Principalmente quem vai prestar concurso no estado do Paraná tem que saber isso aí. Tá? Tem que saber esse entendimento supremo. Possivelmente vai ser indagado. Né? E sem prejuízo de outros estados, mas principalmente o estado do Paraná que foi parte nesse litígio. Esse entendimento que eu vou trazer para vocês agora é aquele famoso entendimento 2019, finalzinho do ano, que gerou uma pressão muito grande quando o ministro Toffoli suspendeu aqueles casos que envolviam da Lava Jato e outros casos, onde o Ministério Público Federal estava investigando políticos e outros agentes públicos através de dados do COAF. Né? Aí a pergunta era, poderia o Ministério Público, sem uma ordem judicial, obter informações do COAF e da Receita Federal para você fazer esse cruzamento de dados nas investigações? Veio o ministro Toffoli e suspendeu, dizendo não é possível, isso aí é ilegal, inconstitucional, essa quebra de sigilo fiscal. Só que veio uma pressão tão grande, tanto a opinião pública do meio jurídico, que o ministro revogou isso e também já jogou no plenário. O plenário já decidiu, né, nesse caso. Nós temos aqui uma decisão, julgamento em dezembro, e diz o seguinte, é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do IFE e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil.
Tá? Então, prosseguindo aqui ó, na fundamentação, é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira e da íntegra dos procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal, que define o lançamento do tributo com os órgãos de persecução penal, no caso do Ministério Público e polícias federais, mas isso se aplica também para a seara estadual, porque nós temos a Receita Estadual e temos também a Polícia Civil, né, que investiga no âmbito estadual. Para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, ou seja, não há uma quebra desse sigilo fiscal. Nós temos o quê? Uma passagem, uma transferência de informações entre órgãos públicos. Devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Aí essa tese do tema 990, a repercussão geral fixada por maioria pelo plenário, são nos informativos 960 e 961, tá? Então veja, nós tínhamos uma decisão que estava prevalecendo no Supremo Tribunal Federal exatamente nesse sentido. Por isso que houve tanta pressão quando o presidente do Supremo, o ministro Toffoli, suspendeu essas investigações que envolviam dados do COAF e da Receita Federal. Por quê? Porque já tinha um entendimento do plenário dizendo que essa permuta de informações entre órgãos públicos não fere a Constituição. Então já havia um entendimento que no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O que veio o ministro Toffoli é colocar uma lenha na fogueira, tentando aí mudar o entendimento ou tentando suspender com base em uma mudança de entendimento ou posicionamento do Supremo. Mas isso não ocorreu. Então, por maioria de votos, veio o Supremo e disse o seguinte, é possível essa permuta. Então, Ministério Público Federal, Receita Federal e COAF, é possível você ter essa troca de informações, tá? Então, esse é um posicionamento muito interessante, principalmente para vocês que vão prestar concurso da advocacia pública, por quê? Não é só a federal, mas a estadual também funciona. Você tem um órgão estadual no qual você pode ter investigação de situações financeiras onde há permuta de informações entre a Receita Estadual e a Receita Federal. E o Ministério Público Estadual também pode ter conhecimento ou pode buscar essas informações financeiras, né? E óbvio, no âmbito municipal pode, é um pouco mais raro, mas ele pode obter esses dados financeiros, desde que você tenha esse atendimento à decisão do Supremo, que entende que você tem que ter um procedimento estabelecidos em lei ou decreto, mas que regulamente como que é o resguardo dessas informações financeiras e bancárias, né? Até bancárias não é objeto dessa decisão, mas é possível você ter essa troca de informações entre os órgãos públicos, federal, estadual e municipal, tá? Só que você tem que ter esse regramento para evitar vazamento de informações sigilosas, ok? E por último, para a gente fechar a nossa videoaula, eu trouxe uma decisão que fala sobre o cancelamento automático de registro de conselho profissional por inadimplência. Vocês acham que isso pode ou não pode? O Supremo Tribunal Federal diz que é inconstitucional, né? O caso tramitado no Supremo, né? E o ajuizamento pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, julgado pelo TRF da 4ª Região, julgou inconstitucional o artigo 64 da Lei 5.194, que pediu o cancelamento automático de registro profissional das pessoas inadimplentes. Tá? Então, o Supremo Tribunal Federal, nesse caso aqui, entendeu que não pode, que é inconstitucional isso. Você não pode ferir o direito de exercício profissional por uma inadimplência. E por que isso? Porque o próprio Supremo e já o STJ em outras decisões dizendo que você tem os meios legais para reaver esse valor da anuidade. E o meio legal seria qual? Execução fiscal. Então, não poderia você utilizar dessa maneira, que seria uma política fiscal inconstitucional. Você obrigar ele a pagar sob pena de cancelamento do registro, né, junto ao conselho profissional. Tá ok? Pessoal, próxima videoaula a gente continua com decisões do STJ e TST. Até lá!